Fala galera, beleza? Olha só, estou aqui com mais um produto mais buscado em nosso site, que é o Water Cooler Rise Mode Black RGB, e também já aproveitei e montei o modelo ARGB, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre esses dois carinhas aqui que são muito semelhantes, que muda mesmo é a sua ventoinha, né, que tem um sistema de iluminação diferente, tá? Aqui na bancada está montado o modelo ARGB e esse carinha que eu vou tirar aqui da caixa e mostrar tudo para vocês é o modelo RGB. Esse aqui é um dos water coolers mais custo-benefício que tem em nosso site. Todas as lives, a galera sempre pede recomendação de water cooler, querendo no precinho, né? Então esse é aquele water cooler de entrada no precinho, tá? Para você montar aí o seu setup com o sistema de refrigeração líquida, beleza? Então aqui está a caixa do Rise Mode, bora abrir ela. Ele vem dessa forma aqui, né, acondicionado aí. Então aqui está duas ventoinhas de 120 milímetros. Ventoinha muito bonita. Ela tem a rotação de 1.200 até 2.000 RPM, né? Então ela consegue trabalhar aí dentro desse espectro. E aqui está outro que é igualzinho. A ventoinha acompanha aqui dois cabos. Um é o PWM de 4 pinos para fazer a rotação, né? Ou seja, você vai conectar aí na sua placa-mãe e controlar através do software da sua placa-mãe ou direto no setup do BIOS por esse conector de 4 pinos aqui, tá? E o outro conector de 4 pinos é para iluminação RGB. A diferença do modelo RGB para o ARGB também está nesse conector. Enquanto aqui é de 4 pinos, o modelo ARGB é 3 pinos, né? Então ele consegue gerar um tipo de iluminação diferente, que vocês vão ver aí já já, do modelo RGB, tá? Então cada uma das fãs tem esses dois conectores. E aqui dentro nós teremos os adaptadores, que servem justamente para você conectar diretamente na sua placa-mãe. Então aqui nós vamos ter esse cabo, que é o conector PWM Splitter. Então você vai conectar uma pontinha na placa-mãe, pode ser na CPU Underline Fan, na Chafão, na System Fan. E as outras duas conexões é justamente para você conectar uma em cada uma dessas ventoinhas, tá? Dessa forma você controla tudo pelo software da sua placa-mãe ou direto no setup do BIOS. O outro chicote, né, o outro cabinho que vem é o conector aí de 4 pinos, então ele tem aqui esses 4 pinos. Aqui no caso é uma saída, né? A entrada está do outro lado, que é essa daqui. E essa daqui você vai conectar diretamente na placa-mãe, que são os 4 pinos, 12 volts, RGB. E aqui ela tem aí duas conexões 4 pinos também, que é o que vai ser conectado nas ventoinhas, tá? Ela tem uma trava aqui para deixar bem fixo. E o legal dele vir splitado é que se você tiver somente uma conexão na sua placa-mãe, você consegue utilizar mais um componente RGB, né? Porque ele não vai usar uma conexão e você não vai ter mais opção de conectar outro componente. Ela te dá essa opção do splitter justamente para que você conecte o Rise Mode na sua placa-mãe e que você tenha mais uma conexão para conectar outra coisa RGB caso você queira. Ainda falando dos acessórios que acompanham aqui o Water Cooler, nós temos aqui os brackets, né? Os suportes para diversas plataformas, desde Intel, AMD, começando ali, né, do LGA 1150, 51, 55, 56, 1200, 1700 e por aí vai. Então ele acompanha aqui o bracket traseiro. Esse bracket ele tem descrito aqui no cantinho, né, na verdade em todas as pontas, qual é o posicionamento referente ao padrão LGA, né? Então aqui a gente tem o LGA 11.5X, que pode ser 155, 156, 151, 150 por aí vai. O LGA 17X, então pode ser 1700, 1701, que não tem ainda, mas se tiver um dia, quem sabe. E o LGA 1366, tá? Também serve no LGA 2011, né? Então você pode ajustar essas pontinhas, ó, colocando elas mais para trás ou mais para dentro, mais para fora, mais para dentro. Então você ajusta conforme aí
a plataforma que você for utilizar, tá? E essa aqui geralmente vai na parte traseira da placa-mãe. Aqui nós temos diversas hastes. Essa daqui é para AMD, que é o que nós estamos utilizando na nossa plataforma AM5. Então olha só, ela tem esse formato e ela vai encaixada na bomba, né? Então, se você for utilizar a AMD, a AM4, a AM5, essa haste aqui você vai utilizar utilizando o mesmo bracket original da AMD que vem com a placa-mãe. Só vai tirar aquela hastezinha de cima. Aí nós temos aqui a haste para o LGA 1700. Ela é um pouquinho maior do que o LGA 155 e também te dá a possibilidade de ajustar. Ó. Você pode colocar o ajuste mais para dentro ou mais para fora. E temos aqui a outra haste que é para LGA 1155, 56, 50, 1200 e por aí vai, tá? Então a diferença de uma para outra é justamente o espaçamento. Vem parafuso, né, para você colocar o radiador fixado direto no gabinete e um parafuso maior para você fixar a ventoinha direto no radiador, tá? E 4 parafusinhos para fixar as hastes na bomba do water cooler. Além disso, vem uma pasta térmica, ela vem aqui dentro dessa embalagenzinha, é uma pasta que vem uma quantidade suficiente para você passar. Obviamente não precisa usar tudo que vem aqui dentro, né? Vem mais do que o suficiente para passar. E aqui temos uma espécie de uma dupla face, que é justamente para evitar o contato, né, de algum tipo de metal ali da haste do bracket traseiro com algum componentezinho que fica na parte de trás da placa-mãe. Então isso aqui serve para deixar um espaçamento ali para não ficar se soltando também. E aqui está o water cooler de 240 milímetros, né? Então 240 por conta do tamanho do radiador. Você pode colocar 4 ventoinhas, sendo 2 de um lado e 2 do outro. Dessa forma você estará fazendo um sistema push and pull, né? Onde as ventoinhas vão jogando ar para a mesma direção, né? E sendo mais eficiente. No caso, ela acompanha duas fãs de 120 milímetros. Aqui no radiador, que é um radiador de alumínio, né? Faz jus aí ao preço dele, por eles que ele é bem, tem um preço bem bacana, né? Ele possui aqui 12 aletas que servem justamente para que o líquido percorra aqui por dentro, né, dessas colmeias, e as ventoinhas fazem o trabalho aí de expulsar o ar quente que fica nessa região, tá? A mangueira é bem flexível, tá? Ela é um pouco rígida em termos de comparação com outros modelos, mas é bem construída pelo que a gente observa aqui, tá? Na bomba, ela vem esse plástico de proteção que você tem que remover na hora de instalar. Não esqueça de remover esse plástico, porque se você instalar com plástico não vai ser eficiente, né? Vai ficar aí gerando calor desnecessário aqui na base e você vai ver que o processador não vai refrigerar. Então, tire esse plástico de proteção, que é justamente para não arranhar, né, o cobre. É uma base de cobre, ela vem bem bonitinha, né, de fábrica. Então, por isso que vem esse plástico de proteção aqui, justamente para que ele não arranhe e chegue até você em perfeitas condições. A bomba, ela tem uma conexão de 3 pinos, que é essa conexãozinha aqui. Essa conexão é interessante que você conecte na IO Pump ou W Pump ou Water Pump, enfim, que dependendo do fabricante vai estar escrito de forma diferente, tá? Mas todas essas conexões, por padrão, ela não limita a rotação, então vai transmitir aqui os 12 volts que é necessário para alimentar essa bomba. Se você conectar na CPU Underline Fan, na System Fan, na Chafan, normalmente por padrão o fabricante ele coloca uma velocidade de rotação menor, e quando ele tem 3 pinos, ele faz isso através da energia. Então ele diminui a tensão para conseguir diminuir a rotação. E tem algumas bombas que não lidam bem quando está com menos tensão do que necessário. No caso, ela precisa de 12 volts. Se tivesse ali, sei lá, 10 volts, 11 volts, talvez ela funcionaria, mas com o tempo pode ocorrer algum tipo de problema. Então, utilize sempre a conexão IO Pump, W Pump e por aí vai, beleza? O outro cabinho que vem nela é justamente para alimentar o RGB, que tem presente na bomba, né? Ela tem uma iluminaçãozinha bem legal, que parece um fundo infinito, vou mostrar para vocês já já. Então aqui ela tem a conexão 4 pinos para você conectar na placa-mãe, ou você pode conectar naquela saída de 4 pinos que tem no cabo splitter para ligar as ventoinhas, né? Então você pode usar um único conector na placa-mãe, ele vai sair um splitado, conecta essa bomba, né, do water cooler nesse cabo splitado, e esse cabo splitado do water cooler tem mais um splitter aqui para 4 pinos, então você conseguiria conectar outro tipo de componente 12 volts caso você quisesse aí, tipo uma fita de LED, alguma coisa assim do tipo. Isso levando em consideração se você tiver uma única conexão 12 volts na placa-mãe. Normalmente as placas novas vêm pelo menos 2 conexões de 5 volts, 2 conexões de 12 volts e por aí vai, depende muito do modelo.
Então aqui está o nosso Ryzen Mode Black 240mm, ele está montado aqui na nossa bancada de testes com o Ryzen 7 7800X 3D, né, processador de nova geração. A gente colocou aqui as duas ventoinhas de 120mm ARGB. Se você tiver em dúvida desses dois modelos RGB ou ARGB, caso você queira uma iluminação mais bonita, com aquela cor arco-íris ou efeitos parecidos com a cor arco-íris, né? Como está, por exemplo, agora com o círculo de cores, vai no modelo ARGB. Caso você não se importe com o ARGB, pode ser o RGB mesmo normal, onde a cor vai acender por inteiro aqui na ventoinha, né? Você pode partir para o modelo RGB, tá? Que no caso, se você quiser a cor vermelha, vai ser sempre vermelho o arco inteiro, verde vai ser sempre verde, azul vai ser sempre azul. Esse aqui não, cada ponto de LED ele consegue ter uma cor diferente, então por isso que você vê e nota, né, esse efeito circulante, assim, da iluminação RGB, tá? Aqui na bomba tem um efeito muito bonito, é o logo da Ryzen Mod com um efeito de fundo infinito, né? Então ele proporciona aqui um efeito bem legal e também é ARGB. Então no modelo RGB a ventoinha e a bomba vai ter iluminação compatível com RGB 12 volts, no ARGB é a iluminação aqui compatível com 5 volts endereçável, né? Que dá esse efeito bem bonito aqui. Ela vem com uma película protetora em cima da bomba aqui, tá? Uma película azul para você remover. Geralmente ele tem essa etiquetinha aqui do lado e aí você puxa e tira essa película, né, justamente para ficar mais bonito, né, ele vai ficar mais, digamos assim, mais espelhado, tá? Com a película ele perde um pouco aí da intensidade da cor e o mesmo motivo que vem a película de baixo ali na parte do cobre, na base de cobre, em cima também é para proteger esse espelhamento, né, do acabamento aqui da bomba. Antes da gente começar os testes, aproveita e já baixa o aplicativo do Kabum. Lá você pode utilizar o cupom AppNinja que te dá 10% de desconto em produtos selecionados. E além de você poder monitorar o seu pedido em tempo real, você também fica por dentro de outras ofertas que pintam por lá. Então não perca tempo e baixe já. Agora sim, no nosso setup funcionando em idle aqui, aproximadamente 43,5 graus. A rotação da ventoinha está bem baixa, né? Ela está cerca de 941 RPM e ou no caso ali, a bomba está em 1358 RPM, tá? Então, ela está sendo definida, né, esses valores de acordo com a placa-mãe, que aqui no caso é um ASRock X670E. Cada fabricante, cada placa-mãe pode ter um comportamento diferente de rotação da ventoinha, né, caso ela já esteja sendo controlada por padrão ali, né, o fabricante determina um valor e você não modifica isso, vai depender do que o fabricante escolher, mas, como eu falei, você pode alterar isso da forma que você quiser, inclusive, né, como é PWM, você pode criar perfis de velocidade aí, caso você queira, tá? Bom, eu vou deixar aqui no modo de teste para a gente ver a temperatura que o nosso 7800X 3D vai chegar. Ele está ali atualmente com 80 watts de consumo, temperatura 81 graus aí rodando o Cinebench R23, clock do processador, né, batendo ali a casa dos 4.699. Olha só, a rotação ela foi praticamente instantânea para 1965 RPM. Então, conforme a temperatura do processador subiu, ele manda ali o CPU Underline Fan subir também, tá? E no caso, a bomba também subiu a rotação para 2419. Nesse caso, dessa placa-mãe específica, ela tem a conexão que é CPU Underline Fan, tem a System Fan e Chafan barra WP, que é de Water Pump. Então ela pode ter o comportamento tanto de uma ventoinha ou de uma bomba de water cooler. Aí nesse caso é necessário que você faça aí, né, a modificação para escolher o que está conectado, no caso o W Pump, que é um water cooler, tá? Então o testezinho aí terminou, temperatura máxima que foi atingida foi de 81,5 graus, o teste acabou, instantaneamente já foi para 43 graus, no caso agora está 50, 49,5 e por aí vai, e o RPM também, ó, RPM aí 948, né, então caiu mais da metade aí a rotação. Dessa forma tá super silencioso, em rotação máxima fica um pouco audível sim, você consegue ouvir as ventoinhas trabalhando mais forte, porém ela só chegaria nessa situação quando a temperatura do processador estiver muito alta. No caso do Cinebench, por exemplo, né, tá forçando 100% do uso dos núcleos, fica bem forte. Agora eu vou rodar um joguinho rapidinho, só para vocês verem aí como que vai ficar a rotação em game. Rodando aqui o Spider-Man, olha só, temperatura do processador 62 graus, rotação aí
está em 1.288 RPM, né? E em questão de comparação, quando está em idle ou rodando alguma coisa, aumentou ali, né, cerca de 300 a 400 RPM aproximadamente, né? Então, ele é progressivo. Conforme a temperatura for subir, a placa-mãe vai mandar a conexão PWM, né, aumentar aí a sua rotação para compensar a temperatura. Mas, comparando com o teste do Cinebench, vocês percebem que a diferença de temperatura foi de mais de 20 graus, né? Então 62 graus ali aproximadamente com o Spider-Man aberto e rodando o Cinebench chegou a 81.9, né? Então nessas condições aqui tá bem tranquilo, o Ryzen Mode Black RGB está segurando de boa. Vocês pediram, então tá entregue, galera. Esse daqui foi o Water Cooler Ryzen Mode de 240mm, modelo RGB e modelo ARGB. São dois produtos diferentes, porém o que muda mesmo é a ventoinha. E segurou bem aqui um processador de nova geração, né? O Ryzen 7 7800X 3D, né? Que é um processador que aquece bem até quando a gente está utilizando aí, mas vocês percebem, né? Em carga máxima, no caso ali com o Cinebench, que força bastante, o padrão de temperatura é 1. Quando a gente está ali jogando, né? Com utilização um pouco menor, a temperatura fica outra, tá? Se manteve silencioso durante os nossos testes. E assim, é um water cooler de entrada, tá, galera? Aquele primeiro water cooler ali para você que não quer utilizar um air cooler, quer deixar o setup um pouco mais bonito, né, com mais iluminação, e no caso fica muito bonito mesmo, nossa bancada ficou ainda mais brilhosa do que já estava, né? Então fica a dica aí para vocês aí do Ryzen Mode Black, combinado? Deixa aqui nos comentários o que você achou e claro, sugestões aí também de produtos para a gente poder trazer aqui e trazer esse conteúdo bem legal aí para vocês, combinado? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos e valeu, até a próxima!